Oi galera, meu nome é Yasmin, esse é meu canal e hoje eu trouxe a minha mãe. Fala seu nome, mãe. Adriana. E muita gente me pergunta como é que eu me assumi, como é que foi o processo e tudo mais. Ninguém melhor que ela pra falar, né, como é que foi o processo. E enfim, então, como é que você descobriu? Como é que foi, né, a história de como você descobriu que eu sou sapatão? Cheguei mais cedo do trabalho e procurei Yasmin pelo apartamento. E como ela não estava, eu fui olhar no playground para ver se ela estava brincando. E quando eu olhei lá embaixo, ela estava na piscina beijando uma outra garota. E aí foi o choque. Né? Então... O que você pensou na hora? Bom, eu pensei em pular e pegar ela lá embaixo. A minha vontade primeiro foi essa. Não há elevador, eu vou pular daqui mesmo. Vou pular daqui mesmo, vou pegar ela. Enfim, foi assim que eu descobri. Né? Então foi de uma maneira bem traumática. Foi difícil pra mim, muito difícil. Mas enfim, depois a gente partiu pra conversa. Pra eu entender, pra eu entender o que era que estava acontecendo naquele momento. Foi assim que eu descobri. Tá, mas o que você pensou? Na hora. Tipo assim, não primeira reação, tipo, eu quero pular e matar. O que você pensou? Assim, não precisa ser na hora, exatamente na hora. Mas depois que a gente conversou, que eu voltei, que a gente conversou, o que você pensou? Depois que a gente conversou? Eu fiquei chocada, eu fiquei depressiva. Eu fiquei bem... Eu não acreditava que aquilo tinha acontecido, porque a gente sempre espera que a filha vá arrumar um namorado, expectativas, né? Vai ter filho, aliás, vai casar, vai ter filho. Uma vida como eu fui criada, como meus irmãos foram criados. Então... tradicional. Exatamente. Não tinha nada contra, mas assim, eu nunca tinha percebido nada na Yasmin. E quando eu percebi, quando eu vi aquela cena, pra mim foi um impacto muito grande, porque se a gente percebe ao longo do tempo alguma coisa, não é tão impactante, mas como eu não tinha percebido nada, então a cena foi impactante pra mim. Minha cabeça deu um nó e, lógico, eu fui tentar entender o que era aquilo. Na minha cabeça era moda, né? Então, tava uma moda de menino beijar menino, menina beijar menina, então eu falei, bom, ela tá nessa moda, né, de ficar com meninas, então eu acreditei que era aquilo. Tá, mas eu posso fazer uma OBS aqui rapidinho? Você falou, vou problematizar, tá, um pouco. Você falou, de acordo com o tempo a gente vai percebendo se a pessoa tem trejeitos e tal, só que a gente não pode esquecer que pessoas que têm trejeitos, elas não é opção sexual, é gênero. Uma menina que gosta de... tudo bem, que não vamos botar gênero em brinquedo, nada desse tipo. Mas uma menina que talvez goste um pouco mais de se vestir igual um menino. Que nem eu tenho históricas de amigas que tentavam fazer xixi de pé, cara. Então, tipo assim, isso são pessoas transgêneros. Entendeu? Eu não tinha percebido. Tem pessoas, por exemplo, a amiga dela. Ela tem uma amiga que desde pequena a menina jogava futebol, só usava roupa masculina, só usava boné. Era muito masculina, então você olhava, você falava, essa menina já tem um jeito masculino. Não era o caso dela, por quê? Talvez porque eu não deixava, eu impunha as roupas que ela ia usar. Isso é verdade. Eu comprava as roupas que ela ia usar. Talvez eu não quisesse perceber que ela não queria usar um rosa, que ela não queria usar um roxo, e eu fazia ela usar. Não gostava de usar saia, eu fazia ela usar. Então assim... Pode ser que de repente, indiretamente eu não queria perceber aquilo. Ela não gostava de certas coisas, de usar um brinco. Isso é verdade. Né? Eu queria que ela usasse o brinco, ela não queria usar. Então talvez eu acho que indiretamente, talvez eu indiretamente percebia, mas eu não queria você percebia, aceitar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, então como assim a Yasmin não gosta de colocar um brinco, né? Não gosta de colocar, sei lá, uma saia. Então, eu acabava forçando ela a fazer algumas coisas assim. Pode ser que se eu não forçasse, ela já tivesse esse ar um pouco mais masculino desde pequena. Talvez eu teria saído do armário um pouquinho. Pode ser. Como foi o
processo pra você aceitar? Tipo, porque isso aconteceu em 2000, eu lembro que isso aconteceu em 2013. Você foi aceitar no começo de 2016. E esses 3 anos, como é que foi pra você? Porque assim, eu fiquei muito brava, né, quando eu vi a cena. E eu acho que talvez pela minha reação, ela ficou um pouco com receio e ela falou que aquilo não ia acontecer mais. Então eu aceitei na hora, eu falei, ok, ela tá falando que não vai acontecer mais, não vai mais. Só que não era o que estava acontecendo, porque ela disse que não ia acontecer mais para que eu me acalmasse, mas no fundo ela ia continuar fazendo. E fazia muito bem feito, porque eu fiquei 3 anos sem saber de nada, né? Até que ao longo do tempo eu fui percebendo realmente que não era de meninos que ela gostava, porque não era normal uma menina na idade dela não ter namorados, não ter paqueras, a maneira com que ela se vestia. Eu brigava para ela se vestir de um jeito, ela brigava para se vestir de outro. Então era um conflito. A gente entrava muito em conflito por causa disso, né? Então, para mim como mãe, eu acho que para qualquer mãe isso é muito difícil de perceber na filha, né? Eu tinha amiga que era sapatão e eu amava ela e amo ela de paixão. Então para mim era muito tranquilo o meu relacionamento com ela, mas ela era minha amiga, não sua né? filha. Quase uma irmã para mim. Não, minha filha. Quando se trata de uma filha é diferente. Você enxerga da maneira diferente, né? Acho que por medo, né? Da sociedade e tudo mais. Por tudo. Principalmente por isso. Que nem eu falava, meu Deus do céu, a sociedade é super preconceituosa, né? E a gente escutava casos de pessoas que apanhavam na rua, que, sei lá, faziam barbaridades com as pessoas. E eu tinha muito medo. Tanto que a Yasmin saía, eu falava, Yasmin, toma cuidado, né? Vê se alguém mexer com você, você me liga. Então eu tinha muito receio que isso acontecesse, né? Que ela sofresse por causa disso, que ela sofresse para arrumar um trabalho, que ela sofresse com as pessoas em volta dela, que ela sofresse com a minha própria família, quando a minha família soubesse. O que não foi o caso, a minha família aceitou super bem, a vida dela é a vida dela, e ninguém se mete. Então assim, pra mim foi difícil, porque é uma série de coisas que uma mãe pensa, uma série de medos que uma mãe tem, e que pra gente, pra mim pelo menos que fui criada à moda antiga, não é algo comum, né? Então foi difícil de aceitar. Se eu falar que não, é mentira, né? Se eu falar que falei pra ela, tudo bem, ok, é mentira. Isso foi ao longo do tempo. Mas qual que foi o seu pensamento? Você não queria, vamos supor, não é que não queria, mas você tinha uma certa dificuldade pra aceitar, porque você não achava que aquilo era certo, porque sei lá, você achava que eu ia sofrer? Qual foi o tópico que você mais... Bom, é assim, eu não sei se é defeito ou se é qualidade. Eu sou muito clara, muito transparente. Eu tinha tanto receio de acontecer alguma coisa com ela em relação à sociedade, e também não aceitava aquilo. Como eu te falei, como a minha família sempre foi uma família que me criou de uma forma muito tradicional, pra mim aquilo era uma coisa muito diferente. Era um tabu, né? Era um tabu. Então eu não conseguia ver minha filha abraçada com outra, beijando outra menina. Pra mim eu ficava assim, horrorizada com aquilo, né? Mas foi mais por causa da criação mesmo. Até que ao longo do tempo eu fui vendo que o mundo estava mudando. E que a minha cabeça precisava acompanhar algumas mudanças, né? E eu sempre orientei a Yasmin no seguinte: seja uma pessoa que saiba escolher as pessoas que você vai ficar, saiba escolher uma pessoa que vai te tratar bem, porque aí eu fui percebendo que assim, não adiantava eu lutar contra isso que já estava nela, que era algo dela. Então assim, o que eu entendi? Que eu tinha que deixar ela ser o que ela é. E o meu papel como mãe, né, era orientar pelo melhor caminho. Então eu comecei a procurar entender esse mundo, pedia que ela me explicasse como é que funcionava, como que era esse amor por uma outra mulher, porque eu não conseguia entender. Então eu comecei a pedir explicações, né? Comecei a procurar entender esse novo mundo pra mim, porque pra mim era um mundo totalmente diferente.
E aí comecei a procurar entender, lia algumas coisas. E óbvio, era minha filha, é minha filha, né? E eu quero o melhor pra ela, não importa se ela tá com um homem, se ela tá com mulher. O que importa pra mim é ela estar com alguém que trate ela bem, alguém que ela respeite, que a pessoa também respeite então, isso ela. eu acho que é uma coisa muito legal da minha mãe, que ela percebeu com o tempo. Era que eu acho que as pessoas, eu não vou falar conservadoras, mas as pessoas que não estão muito nesse nosso mundo, ou no mundo LGBT em geral, é que eles têm um certo tipo de não preconceito, mas preconceito sobre as pessoas. E as pessoas acham que todo gay, lésbica, trans, enfim, whatever, é promíscuo. E ela entendeu que não é porque eu gosto de meninas que eu vou me tornar o que as pessoas acham que, sei lá, a comunidade LGBT em geral é. Porque não é todo mundo. E isso existe enfim, na heterossexualidade também. E ela viu que eu não mudei nada do jeito que eu era. Eu não mudei meus gostos musicais, eu não mudei o jeito que eu trato as pessoas, eu não mudei nada. A única coisa nova em mim, que pra mim não é nova, mas pra ela era o fato que eu gostava de meninas. Entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que talvez as pessoas não entendem, que ela custou um pouco pra entender. Ela só entendeu depois que ela começou a conhecer o meu mundo, que ela começou a me conhecer melhor, porque a minha mãe, até o momento que ela me aceitou, ela não sabia quem eu era. Porque eu não contava nada pra minha mãe, nada. Assim, a minha mãe era minha mãe porque era minha mãe, não porque... Eu tinha que sustentar. Porque, sei lá, é meio ruim falar isso. Eu tinha que sustentar. É meio ruim falar isso, mas sim, porque ela vivia na mesma casa que eu, porque ela, enfim, dava as coisas que eu precisava e que eu preciso ainda, mas não porque ela era minha mãe, minha amiga, minha companheira, vou contar tudo pra minha mãe, não. Ela só passou a entender o meu mundo e tudo que acontecia, ela só começou a entender que não era assim que as coisas funcionavam depois que ela me aceitou, né? E ela entendeu que não é bem assim que a banda toca, né? Eu acho que assim, hoje eu penso o seguinte, cada um tem que ser feliz à sua maneira, né? Se ela é feliz assim, pra mim tá perfeito. Eu quero ver ela feliz, eu quero ver ela rindo, saindo com pessoas legais, beijando pessoas legais. Tanto que hoje eu dou muito palpite. Essa sim, essa não, essa sim, essa não. Então tá aprovada, não tá aprovada, eu sou dessas. Então... Nossa, mãe, você falando essa sensação, a pessoa vai achar que eu sou galinha. Mais ou menos. Não é que ela é galinha, não é. Mas assim, ela é uma pessoa muito procurada, né? Mãe, eu sempre ajudo ela a filtrar algumas coisas, né? Não, não é que assim, não teve só uma pessoa na minha vida inteira, né? E aí as outras Não mesmo. É melhor você parar se vai se enrolar. Não mas é que não teve uma pessoa só na minha vida inteira. Então as pessoas que foram vindo, ela foi falando, essa pessoa aqui é legal, essa pessoa aqui não é legal, entendeu? É isso que ela quis dizer, tá? Desde que seja uma pessoa bacana. Eu não vou querer ver ela sofrendo na mão de ninguém, chorando, nem nada, e nem vou querer que ela faça isso com ninguém. Então, acho que tem que ser um relacionamento saudável. Se ela namorasse hoje com um menino, eu também ia falar a mesma coisa, tinha que ser alguma coisa saudável. Por isso que eu falo, não importa se homem, se mulher, tem que ter um relacionamento saudável com as pessoas. Tanto com o seu relacionamento íntimo com o namorado, quanto com amigos, quanto, sei lá, enfim, com a família, com a sociedade toda, né? E, ok, muitas pessoas me perguntam qual é a melhor maneira, muitas pessoas, nossa, até fiquei pensando, mas qual é a melhor maneira de você se assumir? Eu não consegui responder essas pessoas justamente pelo que ela falou. Eu falei que eu ia dizer isso em vídeo, eu estou dizendo. Eu não me assumi, a minha mãe viu eu beijando uma menina, então não tem como eu falar qual é a melhor maneira, né? Então, você... não assumiu até certo ponto, porque assim, depois desse episódio, né, que eu vi, passaram-se alguns anos, e aí aconteceram outras coisas, e aí, enfim, eu perguntei pra ela, eu falei, Yasmin, é disso que você gosta? Você gosta de meninas mesmo? É o que você quer pra sua vida? Você tem certeza disso? Tenho. É o que eu quero, é o que eu gosto. Não sinto atração por menino, não gosto de menino. Eu falei, então ok. Não, mas assim, você perguntou. Tem mãe que não pergunta, você tá entendendo?
Talvez não pergunta porque Tá esperando um parecer da outra tá pessoa. esperando saber, né? Porque assim, Mas então, só que assim, tá esperando saber. Só que mãe, eu juro pra você que se você não tivesse visto, eu nunca teria te falado. Porque eu não ia ter. olha, eu acho assim, é uma coisa difícil uma pessoa chegar e contar pra mãe. É muito difícil, porque depende da mãe. Tem mãe que vai aceitar numa boa. Tem mãe que vai ter quase um AVC, igual eu tive. Tem mãe que não vai aceitar de jeito nenhum e vai botar o filho pra fora de casa. Então, assim, tem vários tipos de pessoa que a gente não sabe como que ela vai reagir, né? Então, eu acho que o filho, ele tem que tentar fazer uma leitura ali da mãe, de como que a mãe aceita Ver onde tá isso. pisando. Sei lá, fazer a mãe enxergar um outro lado. Por exemplo, eu enxergava o lado pejorativo da situação. O lado de que todo mundo era promíscuo. Ela me fez enxergar um outro lado. Entendeu? Então, muitas pessoas hoje ainda têm essa mentalidade. Tem muita gente ainda que acha que a comunidade LGBT tem muito essa coisa de promiscuidade. Muita gente que eu conheço tem esse pensamento, né? Porque ainda não procurou entender, não procurou conhecer pessoas do meio, né? Hoje eu entendo que, assim, na minha cabeça, o amor é em primeiro lugar. Eu quero ver a Yasmin feliz. Não adianta eu forçar ela a ficar com um homem e ela ser infeliz pro resto da vida. Eu não quero isso. Até porque a gente não vai ficar junto pro resto da vida, entendeu? Um momento ela vai querer fazer a vida dela, ela vai ter a casa dela, ela vai ter a vida dela independente e vamos ser duas vidas apartadas. Então, ela tem que ser feliz ao modo dela, né? Não importa qual. E ninguém é dono de ninguém, né? Eu acredito que a gente cria o filho pro mundo. O papel da mãe é orientar, é mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, mostrar o que é melhor pra ele, dentro do que ele quer. E deixar ele viver o caminho dele. Porque a gente não é dono de ninguém, né? Então, eu acho que é muito difícil hoje para alguém chegar e se assumir para um pai ou para uma mãe, porque a gente não sabe qual a reação eles vão ter. Mas eu acho que procurar entender muito como o pai pensa, como a mãe pensa, e procurar dentro disso caminhos para ir mostrando esse outro mundo, entendeu? Mostrando que talvez não é da forma preconceituosa que eles veem. E quebrando o preconceito, de pouquinho em pouquinho, né? Você vê, eu não tinha um amigo gay, hoje eu tenho amigos gays, que eu adoro, e eu não tinha, porque eu achava que era um mundo totalmente à parte do meu, entendeu? E hoje é diferente, porque hoje o mundo mudou em muita coisa, né? Então eu acho que a gente tem que procurar evoluir com o mundo, né? Na verdade, eu acho que o mundo sempre foi a mesma coisa. A única coisa que mudou foi que algumas causas, algumas Hoje tá mais comunidades, explícito, né? Tá mais a luta tá mais forte, tá mais explícito, tá todo mundo. As pessoas hoje não têm vergonha de se assumir como antigamente. Hoje em dia as pessoas se aceitam numa boa. Eu sou e acabou, andam de mão dadas na rua. E quem tá do lado tem que aprender a respeitar. Óbvio, tem muita gente que ainda não respeita. E é que nem eu falo, é esse o meu medo em relação a ela. Essa semana eu perguntei: alguém já mexeu com você alguma vez na rua? Eu falei, porque se isso acontecer, eu quero que você me fale. Tem tanta gente maluca por aí, tanta gente que não respeita realmente a vontade do outro, acha que as pessoas têm que seguir a maneira que eles pensam, que eu tenho medo por ela, né? Então, é isso, gente, né? Foi assim que tudo aconteceu. E só pra terminar, hoje, você me vê de outro jeito? Se eu chegasse pra você e falasse assim, mãe, eu sou hétero, o que você ia falar? Se você falasse que você é hétero, pra mim era indiferente, porque você fica com quem você quiser. Entendeu? Se você chegasse aqui namorando com uma menina ou namorando com um menino, eu ia falar, te trata bem? É bacana com você? Te respeita? Ok. Se sim, pra mim ok. Sim, hoje eu acho que não tem Você nada não mudaria a ver. em alguma coisa? Eu não. Não chatice. Já disse. Bonitinha. Não, acho que não. Acho que não. Acho que hoje a gente não, sei lá, não interferiria em nada da vida que ela quer seguir. Pra mim, é isso. Bom, galera, essa foi a minha mãe linda, maravilhosa. Sigam ela no Instagram. Camila, você vai colocar no Instagram? Produção, meu ponto.
Sigam minha mãe no Instagram, ela é linda, posto umas coisas bonitinhas lá. Se inscrevam no canal, deem like, mostra pra avó, mostra pra sua amiga, pra sua mãe se ajudar ou não sei se vai ajudar. Mas enfim, um beijo galera, muito obrigada por assistir e a gente se vê próxima semana.